O próximo ponto desse artigo, tá? É que lesões, ainda no tema das lesões, lesões são inevitáveis no esporte, tá? É um subproduto de forçar os atletas aos seus limites de desempenho necessários para ter sucesso. A questão é a seguinte: a abordagem de overreach funcional e períodos de recuperação estratégica para otimizar o desempenho apresentam uma abordagem positiva para o monitoramento, em vez de reduzir apenas as lesões. Ou seja, se preocupar com o momento em que o atleta está numa zona de transição do overreach funcional para o não funcional, você não deixar ele entrar na zona, não é só prevenir lesão, é maximizar a resposta de desempenho. Então, tem estudos mostrando que toda vez que o atleta entra em zona de overreach não funcional, ele tem uma dificuldade de supercompensar durante o polimento. Ó, informação importante, tá? Toda vez que o seu atleta entra numa zona de overreach não funcional, ele pode não ter uma boa resposta no polimento. Beleza? Para quem trabalha no alto rendimento, é a essência do processo. Para quem é personal trainer, é algo que a gente tem que aprender. Para quem está no salão de academia, a gente tem que aprender que é aprender a trabalhar com profissionais de outras áreas. Se você é um personal e você quer melhorar a visão do teu serviço, melhorar a tua cartela, a tua forma de apresentação, mostre que você consegue mandar uma mensagem para o nutricionista do seu aluno, que você consegue interagir com o fisioterapeuta do seu aluno, que você consegue interagir com o médico do seu aluno, mostre que você pode entrar em contato com eles e ao conversar com eles, eles vão te elogiar para o seu aluno porque você domina conhecimento da área. Para isso você tem que aprender biomecânica, tem que aprender fisiologia, tem que lembrar de bioquímica, tem que estudar treinamento. Não tem como fugir disso, você tem que ter teoria por trás. Não adianta só ser o profissional que sabe falar que para fazer rosca direta o seu cotovelo tem que ficar do lado do seu corpo. Não adianta só saber do dia a dia, da prática lá. Tem que ter teoria por trás. Legal? Por quê? Porque a colaboração multiprofissional ela é fundamental para a tomada de decisão eficaz, tá? E um dos desafios de quem está ali atuando como cientista do esporte, fisiologista, analista de desempenho, que é muito o que eu e o Marcelo atuamos no dia a dia, né? É filtrar as informações mais importantes para as outras partes interessadas. Então, se você está numa posição aí de trabalhar num clube, de trabalhar numa equipe, que você é o cara que coleta informação e entrega informação para a comissão, você tem que entregar informações objetivas e rápidas. Não adianta você entregar um monte de gráfico sem dar uma direção. Tem que ter uma direção. A direção é: esse atleta precisa ter uma mudança de alteração da carga? Sim. Se sim, qual direção? É alteração de volume, alteração de intensidade, alteração de densidade, é alteração de frequência, é alteração do microciclo, é alteração do suporte nutricional, é alteração do suporte psicológico. Você precisa dar uma direção. Então você precisa previamente ter uma certa interpretação para ajudar a comissão técnica. Muitas vezes o treinador não tem informação suficiente para tomar essa decisão sozinho. Muitas vezes o preparador físico não tem informação suficiente para tomar essa decisão sozinho. Portanto, se você atua como cientista do esporte, como fisiologista, ou pretende atuar, ou como analista de desempenho, preocupe-se em filtrar informações. Como é que a gente vai fazer isso, Bruno? Você precisa aprender a calcular métricas e você precisa passar no máximo ali 1, 2 folhas com informações já resumidas, dando um panorama geral. Seja em formato de cor, seja em formato de escrita, tá bom? Ah, tal atleta está na zona vermelha, zona amarela, zona verde. Para isso você precisa criar ferramentas ou encontrar ferramentas que calculem isso. O atleta vai ficar vermelho quando a variabilidade da frequência cardíaca estiver reduzido, quando o salto estiver reduzido, quando a carga interna estiver aumentado, quando a percepção de recuperação estiver reduzida. Qual que vai ser a sua métrica? Aí a gente te mostrou o caminho e agora você vai precisar entender o que para você faz mais sentido, tá? O grande problema do monitoramento da carga é ter um monte de número na sua frente e não saber como usar. Vou facilitar para você. Se você não sabe nem o que é monitoramento, presta atenção o que você vai fazer. Você vai pegar um aluno seu durante essa semana, vai levar ele para academia, tá bom? E vai registrar o peso dele em cada exercício.
beleza? Para cada exercício, você vai perguntar a percepção de esforço dele. Vai pegar a escala lá de... Pode ser de Borg, pode ser de Borg. Bruno, mas tem escalas melhores para treinamento de força? Tem. Pega de Borg, de 6 a 20, tá bom? Pede para ele qualificar o esforço dele a cada série. E pede para ele responder se ele conseguiria fazer 1 ou 2 repetições a mais para aquele peso. Anota lá. E anota o peso. Você vai jogar isso na planilha para cada dia, de segunda a sexta, tá bom? No final da sessão, você vai usar a escala de Foster. Digita no Google, escala de percepção de esforço de Foster, de 0 a 10. É uma escala diferente da de Borg, tá bom? E ele vai qualificar o esforço da sessão como um todo. Você vai anotar lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai registrar a duração total da sessão, beleza? Embaixo lá, tá botando na planilha de Excel. Tem lá linha do exercício 1, linha do exercício 2, linha do exercício... até o 10º exercício. Na coluna do lado tem lá peso do exercício 1, peso da série 2, peso da série 3. Na linha do exercício 2, peso da série 1, peso da série 2, peso da série 3. Do lado, qual foi a percepção de esforço para após cada série, qual foi a resposta dele de quantas repetições ele conseguia fazer após cada série. Anotou lá. Embaixo você tem a PSE da sessão como um todo e a duração da sessão como um todo. Você vai pegar a PSE da sessão como um todo e multiplicar pela duração. PSE da escala de Foster, multiplicar pela duração. Você vai achar um valor de carga interna, unidade arbitrária. Aí você vai ter isso de segunda a sexta. Guarda. Na semana seguinte, você vai fazer de novo. Só que na semana seguinte você vai tentar aumentar o peso. Tá bom? Peso de cada exercício. Mantenha o volume, mantenha o número de repetições. Beleza? E aí você coleta as mesmas coisas. Percepção de esforço, duração, quantas repetições ele consegue fazer de reserva. E você vai reparar que aumentar o peso pode ser que a percepção de esforço aumente ou não aumente. O que você está fazendo? Você está controlando carga externa, peso, carga interna, percepção. Carga interna é a resposta psicofisiológica àquela carga externa. Se a carga interna aumentar, legal. Se aumentou a carga externa, é lógico que a resposta fisiológica tem que aumentar. Se ela não aumentar, quer dizer que você podia ter aumentado ainda mais o peso. Tá bom? Se a PCE ficar a mesma coisa, quer dizer que ele estava treinando submáximo. Dependendo do que você quer gerar de adaptação morfológica ou neural, talvez seja um indicativo de que você precisa aumentar ainda mais o peso. Olha só. E você vai falar para o seu aluno, ó, estou aumentando o peso porque a gente percebeu que pelo monitoramento da carga, isso é monitoramento, pelo monitoramento da carga, tá na hora de reajustar o peso. Você estava treinando a quem, a gente reajustando o peso, você vai acelerar a sua adaptação, vai ter respostas mais rápidas. Agora, se isso não está acontecendo, você não consegue aumentar o peso e a PSE está cada vez maior, você pode perguntar para ele, você está comendo bem? Se não, você já foi nutricionista? Já. Que tal você ligar para o nutricionista, conversar com o nutricionista e falar assim, olha, ele não está conseguindo suportar as cargas de treino, eu estou tentando aumentar o peso e não consigo. Talvez a gente não tenha que reajustar a alimentação dele de um pré, de um pós-treino e tal. O nutricionista já vai te enxergar profissionalmente com outros olhos e você vai entender que a parte nutricional também afeta a resposta ao treino. Você vai mostrar isso para o seu aluno e você aprendeu a colaborar de maneira multiprofissional. Se você percebe que o seu aluno tem um genovalgo elevado e ele tem dificuldade de agachar, mantendo o joelho alinhado com a ponta dos pés, não é o joelho passado da ponta dos pés, tem nada disso, é bobagem. Mas o joelho alinhado com a ponta dos pés, né, evitar um valgismo dinâmico. Se você percebe que o seu aluno tem dificuldade com isso, por que não indicá-lo para um fisioterapeuta e conversar com o fisioterapeuta? Olha, a gente precisa corrigir essa técnica de movimento dele, faz uma avaliação aí, me passa alguns indicativos. Isso é colaborar multiprofissionalmente. Se você sonha um dia estar no alto rendimento, você precisa aprender a fazer isso. Mas você precisa aprender também a ter teoria por trás para já dar insights para esses outros profissionais. E não esperar que eles adivinhem e também te dê soluções milagrosas. Isso é construído junto, tá bom? Então, o ponto central de um processo de colaboração multiprofissional, e o monitoramento da carga está aí para te ajudar a isso, né? Eu dei um exemplo de monitoramento da carga externa e carga interna. É que a mensagem e a comunicação sejam transmitidas
em linguagem e formato apropriados que possam ser compreendidos por não especialistas. Beleza? Treinador lá que não sabe nada de fisiologia, pode acontecer. É um treinador que não gostou muito de estudar fisiologia, não sabe nada de fisiologia. Você tem que chegar lá, você não pode falar para ele de CK, de inflamação, de lactato, de frequência cardíaca. Fala assim, olha, ele está mais cansado hoje porque a perna dele não recuperou por completo, o tecido dele não está legal. Então, tenta evitar esse tipo de treino. Ponto final. Por trás da sua fala tem um monte de estudo e de conceito e de entendimento sobre fisiologia. Mas você já ruminou essa informação para ele. Ele vai lá e toma a decisão dele. Percebeu que ele foi para uma tomada de decisão. Percebeu que ele foi para uma prescrição que não atende ao seu conselho, né, à sua sugestão. Você vai lá e tenta dar outra informação de uma maneira diferente para ver se ele entende melhor a prescrição dele. Isso vai exigir um certo jogo de cintura.